Fazer milhões de reais começando do zero é totalmente possível. Eu mesmo comecei sem herança, sem um salário alto e sem ter faculdade. E fiquei milionário muito rápido quando entendi os princípios que vou te revelar neste vídeo. A maioria das pessoas passa a vida inteira correndo atrás de dinheiro, sem nunca realmente entender como ele funciona. Trabalham duro, pagam contas, se endividam e continuam presas na pobreza. O problema não está na falta de dinheiro, mas na falta de conhecimento sobre como criá-lo. Quem aprende como fazer dinheiro, pode começar do zero e, ainda assim, fazer milhões de reais. Muitas pessoas acreditam que é preciso ter dinheiro para ganhar dinheiro, mas a realidade é exatamente o oposto. Grandes fortunas foram construídas a partir do nada, por pessoas que souberam desenvolver a mentalidade certa e aplicar estratégias financeiras inteligentes. Enquanto uns gastam tudo o que ganham, outros transformam cada centavo em um ativo que multiplica sua riqueza. O segredo não está apenas em quanto se ganha, mas no que se faz com o dinheiro que passa pelas suas mãos. A diferença entre quem fica preso na corrida dos ratos e quem alcança a liberdade financeira está no conhecimento aplicado. Agora vou te revelar os princípios que eu uso para transformar qualquer pessoa comum em um milionário. Nada disso é baseado em sorte ou fórmulas mágicas, mas sim em estratégias que qualquer um pode aprender e colocar em prática. Assista até o final porque você precisa entender essas regras. Pessoas bem-sucedidas entendem que sua forma de pensar é a chave para desbloquear novas oportunidades financeiras. Enquanto muitos acreditam que precisam de mais dinheiro para mudar de vida, na verdade elas precisam mudar a forma como enxergam o dinheiro. Se sua mente opera na escassez, cada decisão financeira será guiada pelo medo, pela dúvida e pela limitação. Por outro lado, uma mentalidade próspera vê oportunidades onde os outros veem barreiras. Isso explica por que tantas pessoas ganham muito dinheiro e perdem tudo rapidamente, porque não desenvolveram a mentalidade correta. Quem entende o jogo da mentalidade financeira sabe que a riqueza não se trata apenas de números, mas de como você age e pensa. Pessoas de sucesso investem em aprendizado contínuo, rodeiam-se de indivíduos inspiradores e adotam hábitos que fortalecem sua inteligência financeira. Elas não gastam energia reclamando das circunstâncias, mas sim buscando soluções para crescer. Um exemplo clássico são empresários que começaram do zero e, por meio da mentalidade correta, transformaram suas vidas. A mentalidade de crescimento é o diferencial entre quem fica estagnado e quem conquista resultados exponenciais. Se você quer construir riqueza, precisa reprogramar sua mente para o sucesso. Isso significa substituir crenças limitantes por crenças fortalecedoras. Em vez de pensar "não posso pagar isso", pergunte-se como posso gerar mais renda para conquistar isso. Pequenas mudanças de pensamento geram grandes mudanças financeiras ao longo do tempo. A mentalidade de escassez sempre buscará desculpas, enquanto a mentalidade de abundância buscará estratégias para crescer. E é exatamente aí que mora a diferença entre aqueles que prosperam e aqueles que vivem correndo atrás do dinheiro sem nunca realmente alcançá-lo. A diferença entre quem ganha muito dinheiro e quem fica para trás está no conhecimento. Pessoas ricas não veem a educação como um gasto, mas como um investimento com o maior retorno possível. Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, dedica cerca de 80% do seu tempo à leitura. Porque ele sabe que quanto mais aprende, melhores decisões pode tomar. Enquanto muitos gastam horas em distrações, aqueles que querem vencer estão absorvendo novos conhecimentos que os colocam sempre um passo à frente. O aprendizado contínuo é o verdadeiro combustível da riqueza. Se você quer aumentar sua renda e conquistar liberdade financeira, precisa transformar o aprendizado em um hábito diário. Isso não significa apenas ler livros, apesar de ser essencial, mas também consumir conteúdos relevantes, assistir palestras, fazer cursos e, o mais importante, aplicar o que aprende. O problema de muita gente é que acumulam muita informação, mas não transformam isso em ação. Livros como Pai Rico, Pai Pobre ou Os Segredos da Mente Milionária são leituras indispensáveis para mudar sua relação com o dinheiro e começar a agir como uma pessoa rica. O conhecimento certo pode evitar anos de trabalho duro e erros financeiros desnecessários.
Imagine alguém que aprende sobre investimentos cedo e coloca seu dinheiro para trabalhar a seu favor. Agora pense em outra pessoa que passa a vida inteira apenas trocando tempo por dinheiro, sem saber como fazer o dinheiro render. A diferença entre os dois é que o primeiro buscou conhecimento e aplicou, enquanto o segundo ficou parado no tempo. O aprendizado não tem fim, e quanto mais você se expõe a novas ideias e estratégias, mais rápido alcança seus objetivos financeiros. O dinheiro não deve ser visto como um objetivo final, mas sim como um meio para conquistar liberdade e oportunidades. Pessoas financeiramente bem-sucedidas não trabalham apenas para ganhar dinheiro, mas para fazer com que o dinheiro trabalhe para elas. A mentalidade pobre gasta tudo o que recebe, focada apenas no consumo imediato, enquanto a mentalidade rica usa cada centavo de forma estratégica. O dinheiro deve ser colocado em movimento para gerar mais dinheiro, seja através de investimentos, negócios ou ativos que valorizam com o tempo. Aqueles que entendem o verdadeiro papel do dinheiro o utilizam de forma inteligente. Em vez de gastar tudo com bens que se desvalorizam, direcionam seus recursos para ativos que multiplicam seu patrimônio. Empresários de sucesso não compram um carro de luxo antes de criar uma fonte de renda que pague por ele. Investidores não colocam todo o seu dinheiro em um único lugar, mas diversificam para minimizar riscos e potencializar ganhos. O segredo está na forma como o dinheiro é administrado e não na quantia inicial que se tem disponível. Uma pessoa com a mentalidade certa pode começar com pouco e construir uma grande fortuna ao longo do tempo. Um trabalhador comum que separa parte do seu salário para investimentos pode, em alguns anos, ter uma renda passiva que cubra suas despesas. O dinheiro precisa ser tratado como um funcionário que trabalha 24 horas por dia para gerar mais recursos. Quando bem utilizado, ele proporciona segurança, abre portas para novas oportunidades e permite que se viva com mais tranquilidade. A forma como se enxerga o dinheiro define se ele será um aliado ou uma armadilha. O medo do fracasso impede muitas pessoas de avançarem financeiramente. Aqueles que prosperam não evitam riscos, mas aprendem a calculá-los e transformá-los em oportunidades. Nenhuma grande fortuna foi construída sem uma dose de ousadia. Investidores bem-sucedidos sabem que o risco é inevitável, mas buscam formas inteligentes de minimizá-lo. Antes de tomar uma decisão financeira, analisam dados, estudam possibilidades e criam estratégias para evitar perdas desnecessárias. A falta de conhecimento financeiro é um dos maiores obstáculos para quem deseja enriquecer. Pesquisas indicam que 66% das pessoas não possuem educação financeira adequada, o que limita suas escolhas e as mantém presas a um ciclo de escassez. Quem não entende como o dinheiro funciona, inevitavelmente trabalha para ele, enquanto quem domina as regras do jogo faz o dinheiro trabalhar a seu favor. Educação financeira não é um luxo, mas uma necessidade para quem deseja sair da corrida dos ratos e construir um futuro próspero. Pessoas ricas não dependem apenas da sorte, mas do conhecimento aplicado. Elas sabem diferenciar ativos de passivos, entendem como funcionam os juros compostos e usam estratégias inteligentes para multiplicar seus ganhos. Alguém que investe cedo e entende o poder do tempo pode construir um patrimônio sólido sem precisar trabalhar dobrado. Livros como O Homem Mais Rico da Babilônia e Segredos da Mente Milionária são essenciais para quem quer mudar sua relação com o dinheiro e tomar decisões financeiras mais inteligentes. O desconhecimento financeiro é o que faz tantas pessoas ganharem bem e, ainda assim, terminarem falidas. Sem um plano, qualquer dinheiro que entra sai com a mesma rapidez. Por isso, aprender sobre orçamento, investimentos e geração de renda é a chave para garantir segurança e liberdade financeira. Educação financeira não significa apenas evitar dívidas, mas saber como usar o dinheiro de forma estratégica para criar um ciclo de prosperidade. Quem entende isso começa a construir riqueza de forma sólida e contínua. Depender de uma única fonte de renda é um dos maiores riscos financeiros que alguém pode correr. Pessoas ricas não contam apenas com um salário, mas criam múltiplas fontes de renda para garantir estabilidade e crescimento contínuo. A diversificação é a proteção contra imprevistos e a chave para acelerar a construção de riqueza. Enquanto a maioria trabalha apenas para pagar as contas,
Aqueles que prosperam criam fontes de renda passiva que garantem liberdade financeira a longo prazo. A diversificação de renda pode acontecer de várias formas, desde investimentos inteligentes até a criação de negócios paralelos. Alugar imóveis, investir em dividendos, empreender no digital ou monetizar habilidades são estratégias que permitem multiplicar os ganhos sem depender exclusivamente do trabalho ativo. Um profissional que constrói fontes de renda alternativas se protege contra crises e amplia seu poder financeiro. A segurança financeira real está em ter dinheiro entrando de diferentes lugares, mesmo quando não se está trabalhando. Construir múltiplas fontes de renda exige planejamento e ação estratégica. Pessoas bem-sucedidas começam pequeno, mas pensam grande, investindo parte de seus ganhos em ativos que geram retorno constante. Criar um portfólio de investimentos, desenvolver negócios paralelos e buscar novas oportunidades são passos essenciais para quem deseja ter mais liberdade. A renda diversificada é o que separa aqueles que vivem no aperto financeiro daqueles que conquistam tranquilidade e crescimento sem depender exclusivamente de um único fluxo de dinheiro. O desejo de gratificação imediata faz muitas pessoas sabotarem sua própria riqueza. O consumo impulsivo é um dos maiores inimigos da independência financeira, pois transforma dinheiro suado em bens que perdem valor rapidamente. Quem não tem controle sobre seus gastos acaba sempre correndo atrás do dinheiro, sem nunca realmente acumular patrimônio. A diferença entre quem próspera e quem vive endividado não está no quanto se ganha, mas no quanto se sabe segurar e direcionar os recursos para o lugar certo. Pessoas financeiramente inteligentes seguem regras para evitar compras desnecessárias. A regra das 24 horas, por exemplo, ajuda a evitar decisões precipitadas. Antes de comprar algo que não é essencial, é recomendado esperar um dia para avaliar se aquilo realmente vale a pena. Muitas vezes, a euforia passa e a compra deixa de fazer sentido. Além disso, manter um orçamento bem estruturado, com um percentual fixo para investimentos, garante que o dinheiro seja usado de forma estratégica e não apenas consumido sem planejamento. O consumo consciente não significa viver com privação, mas sim gastar de forma inteligente. Quem entende o valor do dinheiro prioriza investimentos e aquisições que tragam retorno a longo prazo. Comprar experiências, investir em conhecimento e adquirir ativos são escolhas que fortalecem o patrimônio. Riqueza não se constrói com compras por impulso, mas com decisões financeiras estratégicas. Cada centavo direcionado corretamente hoje faz uma grande diferença no nível de liberdade financeira que se pode alcançar no futuro. A forma como se enxerga o mundo define as oportunidades que se consegue aproveitar. Quem vive com a mentalidade de escassez acredita que o dinheiro é limitado, que sucesso é questão de sorte e que riqueza é para poucos. Já aqueles que cultivam a mentalidade de abundância enxergam possibilidades em todos os lugares e sabem que sempre há um caminho para crescer. A diferença entre esses dois grupos não está na conta bancária, mas na forma como lidam com desafios e enxergam o futuro. Pessoas que pensam em abundância buscam aprender, crescer e se conectar com oportunidades, enquanto aqueles que vivem na escassez estão sempre esperando por um golpe de sorte ou reclamando das dificuldades. Empresários bem-sucedidos não se preocupam apenas com o que podem ganhar, mas com o que podem criar e contribuir. O mercado está cheio de histórias de pessoas que saíram do zero porque decidiram mudar sua mentalidade. A riqueza não começa no bolso, mas na forma de pensar. A mentalidade de escassez mantém as pessoas presas ao medo de perder dinheiro, impedindo que tomem decisões estratégicas. Já quem pensa com abundância entende que investir, arriscar e aprender são passos necessários para crescer. Quem acredita que sempre existem novas oportunidades está constantemente em busca de inovação e crescimento. O mundo está cheio de dinheiro, e ele sempre flui para aqueles que sabem como atraí-lo. O primeiro passo para enriquecer é abandonar a mentalidade de escassez e começar a enxergar um universo de possibilidades. O fracasso não é o fim, mas um degrau para o sucesso. Pessoas ricas não temem errar, pois entendem que cada erro traz uma lição valiosa. A maioria das histórias de sucesso é marcada por momentos de falha, recomeços e aprendizados. Steve Jobs foi demitido da Apple antes de retornar e transformá-la na gigante que conhecemos hoje.
Walt Disney foi rejeitado inúmeras vezes antes de criar um império do entretenimento. Quem alcança grandes resultados não se deixa abalar pelo fracasso, mas o usa como combustível para crescer. A diferença entre aqueles que conquistam riqueza e aqueles que desistem está na forma como encaram os desafios. Pessoas comuns veem o fracasso como um sinal de que não devem continuar, enquanto os bem-sucedidos enxergam como um ajuste de rota. Cada tentativa frustrada revela pontos que podem ser melhorados e novas estratégias que podem ser adotadas. Investidores de sucesso erram, empreendedores falham, mas todos eles aprendem, se adaptam e voltam mais fortes. O verdadeiro erro não está em falhar, mas em desistir. Aceitar o fracasso como parte da jornada permite que se avance com mais coragem e inteligência. Grandes empresários perderam dinheiro antes de construírem fortunas, atletas falharam antes de se tornarem lendas, e artistas foram rejeitados antes de se tornarem ícones. O sucesso não acontece de forma linear, e cada obstáculo superado aproxima ainda mais do objetivo final. A chave é aprender rápido, ajustar estratégias e continuar em movimento. Quem entende isso, transforma derrotas temporárias em vitórias duradouras. Assumir o controle das próprias finanças é o primeiro passo para construir riqueza de verdade. Pessoas bem-sucedidas não culpam o governo, a economia ou o patrão por sua situação financeira. Elas entendem que suas escolhas determinam seus resultados. Quem gasta mais do que ganha, ignora investimentos e vive no piloto automático dificilmente sairá do mesmo lugar. A responsabilidade financeira começa quando se decide parar de terceirizar a culpa e assumir o controle total do próprio dinheiro. Aqueles que alcançam a liberdade financeira são disciplinados com seus ganhos e seus gastos. Criam estratégias, acompanham suas finanças de perto e buscam formas de multiplicar o que ganham. Aplicam conceitos básicos, como gastar menos do que ganham, investir uma parte da renda e evitar dívidas desnecessárias. Ter responsabilidade financeira significa planejar o futuro, criar metas claras e garantir que o dinheiro esteja sendo usado de maneira inteligente. Pequenas decisões diárias determinam se alguém ficará rico ou passará a vida inteira preso a dificuldades financeiras. A diferença entre quem conquista riqueza e quem permanece em dificuldades está no nível de comprometimento com a própria vida financeira. Um planejamento sólido evita surpresas desagradáveis e cria segurança para qualquer situação. Quem assume a responsabilidade pelo próprio dinheiro aprende a fazer escolhas estratégicas, maximiza oportunidades e constrói um patrimônio que proporciona liberdade. O futuro financeiro não depende de fatores externos, mas das decisões tomadas todos os dias. Chegou a hora de colocar esse conhecimento em prática. Durante toda a sua vida, disseram que enriquecer era difícil, que dinheiro só vem com trabalho duro ou sorte. Mas agora você sabe que isso não é verdade. A diferença entre quem próspera e quem fica preso no mesmo lugar não está na sorte, mas nas escolhas diárias. Quem aplica esses princípios, constrói ativos e desenvolve a mentalidade certa, consegue sair da corrida dos ratos e alcançar a verdadeira liberdade financeira. Nada do que falei aqui é teoria vazia. São estratégias usadas há décadas por aqueles que realmente dominam o jogo do dinheiro. Você pode continuar vivendo da mesma forma, esperando que algo mude, ou pode começar a agir hoje, construindo a base para um futuro sólido. Pequenos passos, quando dados com inteligência, levam a resultados que parecem impossíveis para quem não conhece esse caminho. Cada dia que passa sem aplicar esses princípios é um dia perdido na sua jornada para a riqueza. Se você realmente quer mudar de vida, precisa se comprometer. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque aqui você vai continuar aprendendo tudo o que precisa para dominar o jogo financeiro. Não perca tempo, porque tempo é o recurso mais valioso que existe. Compartilhe esse conhecimento, espalhe essa mentalidade, e comece agora mesmo a construir o seu futuro.